coisa mais corajosa que fiz depois que meu pai morreu foi entrar naquela igreja e não desabar na frente da minha família inteira. A segunda coisa mais corajosa foi segurar a mão do meu irmão mais novo, Theo, de apenas 9 anos, sabendo que ele não entendia nada do que estava acontecendo. Só sabia que o pai dele estava dentro de uma caixa de madeira e não ia mais voltar para casa. Meu nome é Rafael Andrade Souza. Tenho 43 anos, moro em Curitiba, no Paraná, e sou o filho mais velho de uma família que, até 6 meses atrás, eu diria que era completamente normal. Dirijo uma transportadora de médio porte, a Andrade Logística, fundada pelo meu próprio pai há mais de 20 anos e que eu assumi quando ele decidiu, segundo ele mesmo dizia, descansar um pouco e cuidar da saúde. Meu pai se chamava Joaquim Andrade. Tinha 68 anos. Era um homem grande, de riso fácil e mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Depois que minha mãe faleceu, há 8 anos, ele criou o Theo praticamente sozinho, porque eu já estava ocupado demais, tentando manter a empresa de pé e minha própria vida em ordem. Theo é filho da segunda esposa do meu pai, Marisa, que também já havia falecido. Então, no fundo éramos só nós 3. Eu, meu pai e um menino que enxergava em Joaquim não só um pai, mas o mundo inteiro. Em fevereiro deste ano, meu pai começou a reclamar de dores no peito. Foi ao cardiologista em Curitiba, fez exames, e o médico falou em acompanhamento. Nada urgente, segundo ele. Mas na manhã de 14 de março, uma sexta-feira fria, recebi uma ligação da vizinha, dizendo que a ambulância tinha acabado de sair da rua com meu pai dentro. Ele não resistiu. Parada cardíaca. Segundo o atestado do Hospital Nossa Senhora das Graças, ainda na zona norte da cidade, eu tinha acabado de sair de uma reunião quando vi as ligações perdidas. 5 chamadas do meu tio Aderbal. Eu soube antes mesmo de atender. O funeral foi marcado para o domingo seguinte, na Igreja Cristo Rei, no bairro Batel. Foi lá, diante daquele caixão fechado, cercado de flores brancas que meu pai teria odiado por serem coisa de gente rica, que meu irmão de 9 anos puxou minha manga e disse uma frase que eu não consegui esquecer nem por um segundo desde então. Theo estava com a mãozinha fechada na manga do meu paletó preto, os olhos fixos no caixão à nossa frente. O padre ainda falava, a voz ecoando baixo pela igreja cheia. Eu olhei para baixo, esperando ver as lágrimas que ele vinha segurando a manhã inteira. Mas ele não estava chorando. Ele estava sorrindo. Um sorriso pequeno, contido, do jeito que só uma criança consegue sorrir no meio de um funeral, sem entender o peso do que está fazendo. Theo, sussurrei me abaixando um pouco. O que foi? Ele se virou para mim, os olhos brilhando de um jeito que eu não via desde antes da minha mãe morrer. Papai piscou para mim. Minha primeira reação foi achar que ele estava confuso, talvez tentando processar a dor de um jeito que a mente de uma criança de 9 anos inventa para se proteger. Theo, o caixão está fechado, filho. Ninguém pode. Eu vi, Rafa. A voz dele não tremia. Ele olhou para mim e piscou. Bem devagar, do jeito que ele fazia quando eu ia dormir. Um arrepio subiu pela minha nuca. Olhei para o caixão. Estava fechado desde as 7 da manhã, quando a funerária tinha terminado a preparação. Eu mesmo tinha visto os seguranças lacrarem antes do velório abrir para a família. Não havia nenhuma abertura, nenhum vidro, nada. Onde você estava olhando? Perguntei, tentando manter a voz baixa, calma, sem alarmar ninguém ao nosso redor. Ele apontou, não para o caixão diretamente, mas para o canto esquerdo da igreja, perto da porta lateral que dava para a sacristia. Ele estava ali, de pé, do lado da porta. Meu tio Aderbal, sentado ao meu lado, tinha ouvido parte da conversa e me lançou um olhar preocupado, do tipo que diz: a criança está em choque, não force isso agora. E era exatamente isso que eu deveria ter pensado também. Devia ter sido só isso. Mas alguma coisa em mim, alguma coisa que eu não sabia nomear ainda, não deixou o assunto morrer ali. Talvez fosse a firmeza estranha na voz do meu irmão. Talvez fosse o fato de que Theo nunca inventava histórias. Ele era o tipo de criança que corrigia adultos quando erravam datas. Olhei para a porta lateral. Fazia agora, mas por um segundo. Antes de me virar de volta para o caixão do meu pai, tive a sensação absurda e impossível de que alguém tinha acabado de sair por ali. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cozinha da casa do meu pai, em Curitiba mesmo, no bairro Água Verde, olhando para uma xícara de café que esfriou sem que eu tocasse nela. Theo dormia no quarto ao lado.
exausto do dia mais difícil da vida dele. Às 6 da manhã, liguei para o Dr. Ubirajara Klein, o cardiologista que acompanhava meu pai havia 2 anos. Consultório na rua Comendador Araújo, no Batel. Ele atendeu no segundo toque, surpreso com a ligação tão cedo. Rafael, sinto muito pela sua perda. Como posso ajudar? Doutor, o senhor mesmo assinou o atestado de óbito? Um silêncio curto. Não. O atestado foi assinado pelo médico plantonista do Nossa Senhora das Graças, Dr. Weverton Salas. Eu não estava de plantão naquela noite. Anotei o nome. Desliguei e liguei para o hospital. Depois de 20 minutos sendo transferido de setor em setor, consegui falar com alguém da administração, que confirmou que o Dr. Weverton Salles havia atendido meu pai na emergência, mas que ele não trabalhava mais lá. Havia pedido demissão 3 dias depois do atendimento, sem aviso prévio, sem explicação. Isso não me deixou tranquilo. Deixou-me com o estômago revirado. Liguei para o meu advogado Norberto Cavalcante, que cuidava dos assuntos da Andrade Logística havia 15 anos, escritório na Avenida 7 de Setembro, no centro. Contei tudo, Theo, o sorriso, a piscadela, o médico que sumiu. Rafael, antes de qualquer coisa você precisa ter provas, não suposições. Eu conheço um investigador, ex-policial civil chamado Ademir Vasconcelos. Trabalha com casos assim há anos. Deixa eu chamá-lo. Ademir me encontrou numa cafeteria na rua 15 de novembro, no centro histórico, 2 horas depois. Homem de uns 60 anos, olhar cansado, mas atento, do tipo que já viu de tudo e não se impressiona fácil. Me conta tudo desde o início. Não omite nada nem o que parecer bobagem. Contei. Ele anotou cada detalhe num caderninho de capa dura, sem me interromper uma vez sequer. Quando terminei, ele fechou o caderno devagar. Rafael, corpos não recuperados eu já vi. Atestados assinados às pressas por médico que some depois eu também já vi. Mas as 2 coisas juntas no mesmo caso, isso eu preciso investigar. Ele pegou o celular, tirou uma foto do caixão que eu tinha no meu próprio, da funerária, e ficou olhando fixo por um longo momento. Você vai precisar de uma coisa antes de continuarmos. Ele disse finalmente. Autorização para reabrir esse caixão. O pedido de exumação levou 9 dias para ser aprovado pela Vara de Curitiba. Quando o caixão foi finalmente reaberto, no cemitério municipal do Água Verde, sob supervisão da perícia, eu já sabia no fundo o que encontraríamos. Ainda assim, nada me preparou para ouvir o perito dizer, com a voz seca e profissional. Este caixão está vazio, Sr. Andrade. Há apenas sacos de areia distribuídos para simular o peso. Meu pai nunca tinha morrido. Ademir Vasconcelos levou mais 11 dias para montar o quebra-cabeça inteiro. O Dr. Weverton Salles, o médico que assinou o atestado e desapareceu, era primo de 2º grau da minha madrasta Marisa, que descobri então, não estava morta havia 8 anos como eu sempre acreditara. Ela vivia em Balneário Camboriú, em Santa Catarina sob outro sobrenome, e era ela quem tinha orquestrado tudo. A falsa morte de meu pai fazia parte de um plano para transferir os bens da Andrade, logística e o seguro, de vida de R$2 milhões, para uma conta em nome de uma holding que ela e o Weverton controlavam. Meu pai, Joaquim, não era vítima. Era cúmplice. Ele havia se cansado da empresa, cansado de mim assumindo o controle, e viu na farsa uma saída silenciosa. Recomeçar a vida com Marisa longe de tudo, deixando para trás um filho crescido e um neto que ele jurou nunca esquecer, mas que abandonou mesmo assim. Ademir o localizou em um condomínio fechado em Camboriú, vivendo sob o nome de Joaquim Ferreira. Fui até lá sozinho, sem Theo, numa quinta-feira de maio. Encontrei meu pai sentado numa varanda, envelhecido de um jeito diferente do que a morte teria feito. Envelhecido pela culpa. Ele não negou nada. Disse que planejava voltar quando desse. Eu disse que não havia quando desse que apagasse 11 meses em que meu irmão, de 9 anos, dormiu chorando, achando que tinha visto um fantasma na igreja. A Polícia Federal indiciou meu pai, Marisa e o Dr. Weverton por fraude contra a seguradora e falsidade ideológica. Meu pai cumpriu um acordo de colaboração, devolveu os valores e hoje cumpre pena em regime semiaberto em Santa Catarina. Nunca mais o levei para perto de Theo. Hoje criar meu irmão é minha responsabilidade sozinho. E, pela primeira vez, isso não me pesa como um fardo, mas como um propósito. Theo ainda pergunta às vezes se realmente viu o pai piscando naquele dia. Eu digo a ele a verdade. Alguém estava mesmo ali na porta lateral observando. Só não era um fantasma.
Era um homem fugindo da própria vida,